Bom, pessoal, como vocês já estudaram os princípios básicos da combinatória, agora a gente vai resolver um exercício. Então, eu vou ler o exercício aqui e vou responder o passo a passo para vocês, beleza? Então, bora lá. Dispomos de 5 cores distintas. De quantos modos podemos colorir os 4 quadrantes de um círculo, cada quadrante de uma só cor, se quadrantes cuja fronteira é uma linha não podem receber a mesma cor? Então, primeiro vamos desenhar um círculo e dividir os quadrantes dele. Suponhamos que isso aqui que eu vou desenhar é um círculo, tá? Então, até que não ficou péssimo. Então, vamos dividir aqui os quadrantes dele, desse círculo. 4 quadrantes. Isso aqui, quadrante 1, 2, 3, 4. E suponhamos que nossas 5 cores sejam A, B, C, D e E. Vou anotar aqui, cores A, B, C, D, E. Aqui são as nossas 5 cores. Beleza? O que a gente vai agora fazer? Pintar esses quadrantes aqui, cada um de uma só cor. E os quadrantes que tiverem fronteira, uma linha, não pode ser da mesma cor. Então, por exemplo, se eu colocar a cor A no 1 aqui, como a fronteira do 1 e do 4 é uma linha, o 4 não pode receber o A. O 3 também não pode receber o A. Tem que receber outras cores, beleza? Então, vamos lá. Colocar espaço aqui para os nossos 4 quadrantes. Quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3, quadrante 4. O primeiro quadrante pode receber qualquer cor. Então, temos 5 possibilidades para o quadrante 1. Quadrante 2 pode receber todas as cores, exceto a cor que eu coloquei em 1. Por quê? Porque eles têm uma linha como fronteira para eles dois. Então, temos 4 possibilidades para o 2. Para o 3, temos todas as possibilidades, exceto a cor que eu coloquei no 2. Então, se eu coloquei a cor B aqui, o 3 não pode ter cor B. Então, temos todas as outras possibilidades deles, inclusive a possibilidade que estava em A, porque eles não têm uma linha como fronteira. Então, temos 4 possibilidades aqui. E para o 4, temos todas as possibilidades, exceto a cor que eu coloquei em 1 e que eu coloquei em 3, porque eles têm uma linha como fronteira. Então, temos 3 possibilidades. Então, pelo princípio fundamental da contagem que vocês aprenderam, então é só multiplicar essas possibilidades aqui, que no caso aqui vai dar 240 modos, e aí a gente termina a questão, certo? A maioria vai dizer que certo, mas aqui tá errado. Vamos prestar bem atenção. Por que isso aqui tá errado? Na questão, ele só fala sobre os quadrantes que tem como fronteira uma linha. Mas e os quadrantes que tem como fronteira um ponto, como o 1 e o 3 aqui? Podem ser da mesma cor? Podem. Pode ser de cores distintas? Podem. Então, vamos dividir esses dois casos. Vamos lá? Caso 1. No caso 1, a gente vai ter que o primeiro quadrante vai ser igual à cor do terceiro quadrante, porque eles estão divididos por cores iguais. Então, vamos lá, o que isso aqui significa? No quadrante 1, temos 5 possibilidades. Pode usar qualquer 5 cores aqui. Vezes. Quadrante 2, eu posso utilizar todas as cores, exceto a cor que eu coloquei no 1. Se eu coloquei a cor A aqui, no 2 eu não posso ter a cor A, porque eles são divididos por fronteiras. Uma fronteira é uma linha, no caso. Então, temos 4 possibilidades. No terceiro, qual é a cor que eu vou colocar no terceiro? Pelo caso, é a mesma cor que eu vou colocar no 1. Então, a gente só tem uma possibilidade para ele. Porque a gente está levando em consideração que a gente colocou a mesma cor. Ok? E no 4, a gente tem... Aqui para o 4, a gente tem quantas possibilidades? A gente tem todas as possibilidades, exceto as cores que eu coloquei em 1 e 3. Porém, a cor que eu coloquei em 1 e 3 são iguais. Então, o que a gente vai fazer? Temos 3 possibilidades. Vamos lá, explicar direitinho. Vamos supor que aqui em 1 eu coloquei a cor A. Eu coloquei aqui a cor A.
Aqui no 3, pelo nosso caso, também vai ser a cor A. Beleza? Então, 1 e 3, cor A. Pro 4, eu tenho todas as possibilidades, menos as possibilidades que eles fazem fronteira. Então, eles não podem ter nem as cores 1 e nem as cores 3. Mas, como são iguais, a gente só retirou uma cor. Então, sobrou ainda 4 possibilidades para ele. Beleza? Então, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 4, 80. Então, temos 80 modos. E agora, vamos para o caso 2. Caso 2, 1 e 3 tem cores distintas. Beleza? Lembrando que 1 e 3, a gente estava levando em consideração 1 e 3, porque a gente começou do 1 e eles têm como fronteira um ponto aqui, e não uma linha, como diz a questão. Então, vamos lá. Novamente, o primeiro quadrante pode ser qualquer uma das 5 cores. Então, eu posso colocar A, B, C, D ou E. O quarto quadrante, eu posso colocar qualquer cor, exceto a cor que eu coloquei no 1, porque a fronteira dele é uma linha, não pode ter a mesma cor. Então, temos 4 possibilidades. Para 3, quantas possibilidades eu tenho? Então, para 3, eu posso colocar a cor que está em A. Posso colocar? Não posso, porque a gente já está levando em consideração que as cores deles são diferentes, porque se eles forem iguais, isso aqui é o primeiro caso. Beleza? Então, já não tem a cor que está no primeiro quadrante, não pode ser a cor que está no segundo quadrante, porque a fronteira deles é uma linha. Então, nos restam 3 cores. Então, vezes 3. E no quarto quadrante, pode ser a cor que está no primeiro? Não pode, fronteira é uma linha. Pode ser que está no segundo? Sim. Pode ser que está no terceiro? Não pode. Então, nos restam 3 possibilidades de cores para ele também. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 3, 180 modos. E agora o que é que a gente faz? Soma o caso 1 com o caso 2. Então, a gente vai fazer... Então, a quantidade de modos que a gente pode colorir esse quadrante aqui, levando em consideração todas as possibilidades, é 80 mais 180, que é igual a 260 modos. E agora, sim, isso aqui está correto, beleza? E é isso aí.